Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos gravar mais uma aula, né, pra gente ir dando continuidade no nosso assunto, tá bom? Então hoje eu trouxe para vocês aqui uma mensagem ali da Bela e a Fera, tá? Então pense naquilo que você sempre quis. Agora visualize isso na sua mente e sinta no seu coração, tá bom? Então hoje nós vamos prosseguir o nosso assunto dentro da organologia vegetal. Hoje a gente já comentou, né, na última aula, a gente falou sobre a raiz, sobre a importância da raiz. Então hoje a gente vai começar com o caule, tá? Quando nós falamos em caule, então quando a gente fala em caule, tanto caule, a raiz quanto a folha, eles são órgãos vegetativos. E o caule, geralmente, ele é aéreo, né? Aéreo que fica fora do solo, né? Não enterrado. E ele apresenta geotropismo negativo e fototropismo positivo. O que é geotropismo? Geotropismo é o crescimento em direção ao centro da Terra. E fototropismo seria o crescimento em direção a uma fonte de luz. O caule e a raiz, eles são inversamente proporcionais com relação a essa questão. Porque o geotropismo da raiz é positivo e o fototropismo da raiz é negativo. O contrário do caule. Então, o caule tem geotropismo negativo e fototropismo positivo, certo? Funções do caule: sustentar a copa das árvores, condução de seiva bruta e seiva elaborada, fotossíntese se for caule primário, né, no caso se for caule que tiver epiderme, reprodução vegetativa, que é o caso de lançamentos de galhos, tá? E o armazenamento de substâncias, que tem até uma imagem aqui, ó, tem uma imagem de batatinha, né? Batata inglesa, certo? Então ali, quando nós falamos, tubérculo, né? Quando nós falamos de caule, nós vamos falar das partes de um caule. Então o caule ele vai apresentar uma gema apical, que é para onde vai ter o crescimento longitudinal, que é o crescimento primário. Gemas laterais ou axilares, que são onde vai surgir uma folha, ou também pode surgir daí um caule, um novo galho, né, no caso. Região de nós é a região de onde sai um novo galho. E a região de entrenó é a região entre dois nós. Isso a gente observa muito bem e fica bem visível na cana-de-açúcar ou no bambu, certo? Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês quando eu mostrar a imagem deles, tá? Então, ali de novo as partes de um caule, né? Então, ali vocês estão observando os gomos ou gemas, que são as gemas, tanto a gema apical quanto as gemas laterais. Ali a região de nó e a região de entrenó, que é onde ficam dois nós, certo? Tipos de caule. Então, os caules, geralmente, eles crescem no ar. Mas os caules também podem nascer tanto embaixo, né, enterrados, quanto dentro da água. Pois por isso eles vão poder ser aéreos, subterrâneos e aquáticos, certo? Então os caules aéreos são os que crescem ao ar livre. Podem ser eretos, rastejantes ou trepadores. Já nós voltamos a falar dos caules aéreos. Agora nós vamos falar dos caules subterrâneos. Então os caules subterrâneos, eles vão ser de 3 tipos, tá? Rizoma, que é um caule que tem uma reserva de substância nutritiva, né? Que ali entra tanto o gengibre quanto a samambaia. A gente falou na samambaia no Tira Dúvida, né, na live ao vivo que a gente fez lá na escola. Nós comentamos sobre o caule da samambaia, né? Os meninos que participaram,
Quero ver mais participações nas lives para tirar dúvidas, tá, pessoal? Então, o rizoma seria o caule do gengibre. Tubérculo é a batatinha. Se a gente deixar uma batata lá na cestinha de fruta, esquecer da batata lá, ou até fazer uma experiência mesmo, pode pegar uma batatinha pequena para fazer isso. Você vai ver que porque a batata ela tem pintinhas pretas, né? Cada pintinha pretinha da batata preta, algumas são meio esverdeadas, cada pintinha dela vai lançar galhos, certo? Por isso que a gente fala com propriedade que a batata é um caule, certo? E nós temos os bulbos. E o bulbo, ele pode ser cheio, que é o caso do alho, ou em folhas, que é o caso da cebola, certo? Então, o bulbo pode ser ali também. Aí nós vamos falar agora dos caules aéreos. Quando a gente fala de caule aéreo, nós começamos com o caule ereto, que é vertical, tá? O primeiro exemplo de caule ereto ali, nós vamos falar do tronco. O tronco, geralmente, é um caule bem frondoso, bem grande, assim, ele tem um bom crescimento secundário, tá? Então, ele cresce bem em espessura. Aí nós temos ali a estipe. Estipe é o caso da palmeira, dos coqueiros, onde as folhas se encontram só lá no topo. Não tem galhos. Os galhos, eles estão concentrados apenas no topo. Então, dificilmente a gente consegue observar a região de nós e entre nós em coqueiros e palmeiras, tá, pessoal? Ali nós temos o colmo. O colmo, como eu tinha dito para vocês, observem bem nessa imagem. Então, aqui, opa, a imagem tá aqui do lado, a imagem do meio, tá? Então, o colmo, ele tem esse pedaço entre dois nós. Então, essa região é a região de enternó ou entrenós, certo? Então, é a região entre dois nós. Haste. A haste geralmente é de herbáceas. Então, a haste é um caule geralmente verde, certo? E bem fino e bem flexível. A gente consegue mobilizar bem. Eu até estava falando para os meninos na live lá de Tira Dúvidas que é interessante para vocês, porque eu não posso trazer vocês no colégio agora para mostrar essas plantas, né? Mas é legal de vocês irem lá no quintal da casa de vocês, ou se não tiver um quintal, olhar ali na rua, porque eu sei que todo mundo mora em cidade pequena, então dá para ver essas questões de árvores nas ruas, né? E para vocês observarem, analisar o que é uma haste, analisar o que é um colmo, certo? É legal de ver isso. Para vocês verem bem certinho como que podem ser esses caules eretos, tá bom? Aí nós temos o caule rastejante. O caule rastejante vai ser ali da melancia, do morango, da grama, também tem a abóbora, certo? Então, é um caule que ele se estende paralelamente ao solo. Então, ao invés de crescer para cima, ele cresce paralelo ao solo, certo? Por isso que é chamado de caule rastejante. Os caules trepadores, eles vão crescer apoiados num suporte. E esses caules trepadores, eles podem se enrolar ou, se não, eles têm gavinhas. E essas gavinhas, elas auxiliam no prender esse caule nessa superfície, tá? Aí nós temos os caules aquáticos. Caule aquático é o que cresce dentro da água. E como eu estava comentando hoje de manhã, os meninos até falaram, né, com relação ao parênquima. Então, o caule aquático, ele vai apresentar parênquima aerífero, para ele poder boiar na água, né? Pessoal, então ali, além de caule aéreo, além de caule
subterrâneo, além de caule aquático, nós temos caules modificados, certo? Esses caules modificados, eles auxiliam no desenvolvimento da planta e adaptação também. O primeiro caule que nós temos aqui na imagem é o cladódio. Cladódio é o caule que parece uma folha dos cactos, certo? Então, quando você observa um cacto, você imagina que aquilo verde é a folha. Nananana. A folha do cacto é o espinho. Então, isso que parece uma folha é um caule modificado de nome cladódio, certo? Guardem esse nome. Espinhos. Como eu disse para vocês há umas aulas atrás, as pessoas acham que a rosa tem espinho. Rosa não tem espinho. Rosa tem acúlio. Acúlio é anexo epidérmico. Se eu pegar o caule de uma rosa e só fazer assim, ó, tim, tim, eu não consigo destacar o espinho? Sim, porque não é um espinho, porque é um acúlio. Espinho é isso que vocês estão olhando aqui na imagem do meio, tá? Olhem bem essa imagem aí. Esse espinho, eu conseguiria tirar com tanta facilidade igual o acúlio de uma rosa? Não. Não por quê? Porque esse espinho é um prolongamento do caule. Então, ele tá no caule, certo? E para finalizar ali, nós vamos observar as gavinhas. Não confundam, porque existem folhas modificadas também, que são chamadas de gavinhas. Então, pode ser um caule modificado ou uma folha modificada. Tá bom, pessoal? Ah lá, só para a gente relembrar, né? Caule aéreo, do tipo tronco. Essa segunda imagem é uma das minhas árvores favoritas, que eu nunca vi pessoalmente, né? É uma sequoia, que ela é imensa e ela também tem uma capacidade de se carbonizar. Até que as pessoas que constroem casas em volta dessas sequoias geralmente pega fogo na casa, porque ela entra em combustão, daí cai fagulhas, né? E aí sequoias são árvores centenárias, então é óbvio que as pessoas constroem a casa bem depois da sequoia estar ali, certo? Aí nós temos ali a haste, que é de uma herbácea, né? Aí nós temos o colmo, onde este colmo pode ser cheio, que é o caso da cana-de-açúcar, e o colmo pode ser oco, que é o caso do bambu. A garapia bem agora, hein? Estipe é o caule do coqueiro, onde nós temos lá no colégio, né, que as folhas ficam apenas no topo, sem região de nó e entre nó. O estolão, que é o caso do morango, que cresce paralelo ao solo. Festa de agosto chegando, morango com chocolate. Eu tô meio nhonha hoje. E o caule subterrâneo, que ali nós temos o rizoma, né? Que é o caso da bananeira. A bananeira. O pessoal acha que aquele tronco da bananeira é o caule dela. Não. O caule da bananeira está enterrado. Tudo aquilo que nós vemos para fora do solo, onde ficam os cachos de banana, são folhas modificadas. Folhas bem firmes. Tanto que o pessoal já chegou a fazer palmito. Chamam de palmito do caule da bananeira. Vai dar um trabalho para arrancar tudo aquilo, porque é um monte de folhas assim, e elas são folhas grossas que se entrelaçam para fazer aquele caule, certo? E ali nós temos uma samambaia. Caules aquáticos, ali o caule da Vitória Régia, né, com parênquima airífero. Ali a morfose, onde nós temos o alho que é bulbo. E
Nós temos ali o cactus, né, que eu já expliquei para vocês, que os espinhos são as folhas modificadas, e o que nós achamos que é uma folha, na real, é um caule modificado, chamado de cladódio. A carqueja. O pessoal geralmente toma carqueja tanto pro fígado quanto para emagrecer. E o pessoal fala que é chá de folha de carqueja, não é uma folha. Olha o erro. A carqueja também é cladódio, certo? Ali nós temos o espinho da laranjeira e do limoeiro. Isso é espinho de verdade. Tranquilo. Ali a gavinha, tanto da maracujá quanto da uva, que pode ser uma folha modificada ou um caule modificado. Certo, pessoal? Tranquilo com relação ao nosso caule e os tipos de caule. Qualquer dúvida, né? Estou sempre por aqui, certo? Vamos falar das folhas agora. Então, a gente comentou bastante com relação ao mesófilo foliar, né? Onde ele vai ser constituído de parênquima clorofiliano. E o parênquima clorofiliano, ele se divide em parênquima palissádico, células do mesmo tamanho, dispostas do mesmo jeito. E parênquima lacunoso. Parênquima lacunoso são células de tamanho irregular e entre essas células formam lacunas, por isso que é chamado de parênquima lacunoso, certo? Então, o que é a folha? Qual a importância da folha? A folha, então, é importante porque é a folha que vai ser responsável pela fotossíntese, pela respiração, transpiração e sudação. Fotossíntese, processo em que a planta, os estômatos, né, absorvem gás carbônico, a clorofila, o cloroplasto, né, perdão, absorve a luz do sol e os vasos do xilema trazem a seiva bruta, que é água e sais minerais. Então, tudo isso vai se transformar em oxigênio, que será liberado pelos estômatos, água, que pode ficar na planta ou ser eliminada pelo estômago da folha ou pelos hidatódios, certo? E a glicose que vai pelos vasos do floema para todas as partes da planta. A respiração, que é o processo que a planta faz durante a noite, onde ela absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Por isso que antigamente o pessoal que não tinha um conhecimento científico em cima disso falava que não devia ter planta no quarto, porque a planta no quarto durante a noite ela vai roubar o teu oxigênio. Aí você dorme no teu quarto cheio de gente, cheio de pessoas que estão consumindo seu oxigênio e estão liberando gás carbônico adoidado. Aí isso não faz mal. Agora, uma violeta, um tipo de planta, essa vai roubar o teu oxigênio. A da vertia, tá bom? Transpiração, que é aquele processo que a planta sua. Em dias muito quentes, em dias que a umidade está muito baixa, certo? Perdão, pessoal. E o processo de sudação, que seria a eliminação de água através dos hidatódios. Perfeito. Folha completa. Uma folha completa, ela vai ter o limbo, que é todo o mesófilo florear, o pecíolo, a bainha e as estípulas. Pode também não ter uma delas, certo? Então, isso aqui seria uma folha completa. Limbo é toda essa parte da folha. E no limbo estão as nervuras. Nervuras é onde vai
vão passar, né, os vasos condutores de seiva bruta e elaborada, xilema e floema, tá? Pecíolo é o que liga a folha no caule. E bainha é uma parte mais grossa, que é o que prende mesmo o pecíolo no caule, tá? E estípulas podem ser assim, tipo uns folíolos pequenininhos que ficam na beira do caule, ou também algumas têm assim um pseudoespinho, que é para proteção, certo? E ali na imagem aqui, ó, observem na imagem, nós temos um estômato. E o estômato é constituído por 2 células guarda e um ostíolo, que é a abertura do meio, tá bom? Ali nós temos o ostíolo aberto, onde, quando o ostíolo está aberto, ocorrem as trocas gasosas. E o ostíolo geralmente está aberto quando as células guarda estão túrgidas. Túrgidas, cheias, tá bom? Função da folha, ali nós vamos ter a respiração. A respiração vai ocorrer em todas as células vivas e é processo para obtenção de energia, não é verdade? Que é o que eu expliquei para vocês, que geralmente acontece durante a noite, na fase escura da fotossíntese, tá? E a fotossíntese, processo que precisa da luz solar para que a planta produza, transforme, né, água e sais minerais em glicose. Transpiração, processo de eliminação de vapor d'água, realizada lá pelos estômatos, que é eles que fazem tanto as trocas gasosas quanto o equilíbrio hídrico da planta, tá? Adaptações das folhas. Então, nós temos lá as folhas com gemas adventícias, brácteas. Brácteas é o caso do copo de leite. Folhas insetívoras, que são folhas que têm uma enzima digestiva para digerir pequenos roedores, pequenos pássaros e moscas, tá? E a gavinha e o espinho também podem ser folhas modificadas. O espinho, que é o caso que eu disse para vocês do cactus, tá? Para que a folha é importante? Para a alimentação. Nós comemos as folhosas, ou deveríamos comer, né? Tem lá a couve, a alface, por aí vai. Matéria-prima para indústria, fabricação de fibras e cera e preparação de remédios, certo? Ali nós vamos ter um esquema geral. Nesse esquema geral, nós vamos ter ali a raiz, o caule e as folhas. Então, observem bem este desenho, que ali nós vamos ter a raiz. Essa daí é uma raiz adventícia, né? Onde tem lá a raiz primária, a raiz principal, de onde partem as raízes secundárias, tá? Porque ela tem um crescimento secundário, ela é mais grossinha, não pode ser classificada como uma raiz fasciculada ou em cabeleira. Então, ali nós vamos ter as flechinhas vermelhas falando sobre a respiração e as flechas azuis sobre a fotossíntese. Então, são processos que ocorrem meio que quase do mesmo jeito, mas em períodos diferentes. Porque quando a gente for falar em fotossíntese, a gente falou isso lá no primeiro ano, né? Que a fotossíntese ela tem a fase clara e tem a fase escura. Na fase clara da fotossíntese, eles têm uma máxima produção de ATP. Então, significa que em dias de sol, a planta está fazendo fotossíntese. Em dias de muita neblina e pouco sol, a planta vai fazer apenas a fase escura da fotossíntese, com o ATP que ela tem guardado da fase clara, certo? Tranquilo, pessoal? Então, ali nós temos a seiva, os vasos do floema, eles são mais para fora e os vasos do xilema são mais ao centro, tá? Então, quando a gente pensa aqui em câmbio fascicular, vasos do floema para fora, vasos do xilema para dentro. Tranquilo? Perfeito, pessoal!
Agradecer é a arte de atrair coisas boas. Por isso que eu sempre agradeço por ter vocês na minha vida. Muito, muito, muito obrigada. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchauzinho.